E o Corinthians negocia um novo name rights para o seu estádio e está perto de anunciar mais 2 reforços. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes sobre o tema e fala também do Palmeiras, que representa a chegada de John Arias ao Verdão e não deve parar por aí. Preciso te atualizar também sobre a volta por cima de Lucas Moura do São Paulo. Já o Flamengo amassou o Sampaio Corrêa e terá clássico nas quartas de final do Carioca. Vasco vai poder escolher seu adversário na próxima fase do estadual. Falou também sobre a chance de Cruzeiro e Atlético ficarem de fora do mata-mata no Campeonato Mineiro. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e a Ponte Preta rebaixada pela 3ª vez em 4 anos. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola, você não pode demorar, tá? Até porque um dos jogos que eu vou citar começa daqui a pouquinho. Minha múltipla com 3 jogos depende da vitória do União Saint-Gilloise na Bélgica, da vitória do Braga e do Benfica em Portugal. Se esses 3 resultados bem comuns acontecerem, a gente pega uma odd de 1,99, ou seja, a gente praticamente dobra o valor da nossa fezinha. Tô indo inclusive com uma cifra bem legal. Para você pegar esse bilhete prontinho, exatamente como eu sugeri, basta clicar no link do comentário fixo. Faz seu cadastro da mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece para você. Beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que a Lusa começa o domingo na 2ª colocação da classificação do Campeonato Paulista, algo inimaginável antes de o torneio começar. Aí você vai falar, Nicola, mas a penúltima rodada ainda não acabou. É verdade, tem mais 4 jogos que serão disputados nesse domingo. Mas ainda que caia para 3º, para 4º, para 5º lugar, é bastante positiva a campanha da Lusa, que tem 12 pontos em 7 rodadas, classificação praticamente encaminhada. Só o Novo Horizontino com 16 pontos tem campanha melhor que a Lusa nesse momento. Quero contar que Abel Ferreira e Dorival Júnior se enfrentam no clássico entre Corinthians e Palmeiras, marcado para 8h30 da noite desse domingo, e esse será o 9º confronto entre os treinadores desde que o Abel apareceu por aqui. Detalhe importante: o treinador do Corinthians leva vantagem nos duelos contra Abel. São 4 vitórias do Dorival, 2 empates e 2 vitórias de Abel Ferreira. Com uma observação importante, todos esses 8 jogos já disputados tiveram Abel como técnico do Palmeiras, enquanto o Dorival treinou Ceará, Flamengo, São Paulo e agora Corinthians. Hora de te contar que Neymar não está entre os relacionados da partida do Santos contra o Noroeste, marcada para a noite desse domingo em Bauru. Jogo super importante para o Santos, que precisa vencer para escapar de vez do rebaixamento. O Neymar tem adiado esse retorno, expectativa de que ele possa estar à disposição na partida contra o Velo Clube, a última da fase de grupos. Quero contar também que o América do México contratou, além de Rafael Veiga, o meio-campista Lima, do Fluminense. O acordo foi fechado nas últimas horas. O Lima vai por empréstimo com opção de compra. A saideira do giro de notícias, Otero, ex-jogador de vários clubes brasileiros como o Galo, é novo reforço do Criciúma. Venezuelano de 33 anos de idade, defendia o Nacional. Preciso te contar agora que a Ponte Preta foi rebaixada pela 3ª vez nos últimos 4 anos. Nesse sábado no Canindé, a Ponte perdeu por 2-0 para a Portuguesa e vai para a última rodada da fase de grupos do Paulistão, sem chance de escapar do rebaixamento. A campanha é medonha: 1 empate e 6 derrotas em 7 rodadas. Detalhe importante: Ponte já havia sido rebaixada no Paulista de 2022 e na Série B do Brasileiro de 2024. Mas o que mais chama atenção é que o rebaixamento no Paulista acontece cerca de 100 dias depois da maior façanha do clube. A Ponte tem 125 anos de história e havia conseguido, no fim do ano passado, seu primeiro título nacional, o título da Série C, que equivale à 3ª divisão. Então a Ponte sobe para a Série B e pouco tempo depois é rebaixada para a 2ª divisão do futebol paulista. Essa queda tem tudo a ver com a crise financeira e de organização. E aí a gente precisa falar de Eberlin, que era o presidente, virou diretor de futebol, mas não conseguiu organizar as contas na Ponte. Já durante a pré-temporada, atletas ficaram 2 semanas em greve por conta de falta de salários referentes ao ano passado. Ponte também sofreu um transfer ban e ficou impedida de inscrever atletas. Solução para esse problema só veio na 4ª rodada do Paulistão. Pior,
Alguns jogadores cansaram de esperar para serem inscritos e se mudaram para outros clubes. O pior caso, e mais maluco de todos, é que um desses atletas que se mudou, o Ebert, acabou indo para o Guarani e fez o gol da vitória do Guarani contra a Ponte Preta. O Guarani jogou quase que toda a partida com um a menos, o jogador foi expulso, o goleiro deles no primeiro tempo. Ainda assim, o Guarani conseguiu vencer a Ponte Preta com um jogador que havia sido contratado pela Ponte, que não foi inscrito e acabou se mudando para o Bucre. Hora de falar sobre o Campeonato Mineiro. Você imagina a possibilidade de a gente ter um mata-mata do Mineiro sem Cruzeiro e Atlético? Pois por mais estranho que possa parecer, essa chance é real. Nesse momento, se o campeonato acabasse agora, nem Atlético nem Cruzeiro estariam entre os 4 semifinalistas. O Galo empatou em casa com o Atlético nesse sábado, resultado horroroso. Ainda que tenha poupado alguns titulares, o Atlético sai na frente e leva o gol do empate importante. Atlético brigando contra o rebaixamento. Nesse momento o Galo é o segundo do grupo A, com 11 pontos conquistados. Ele tem a mesma pontuação da URT, que é a líder. Ele perde nos critérios de desempate. Já o Cruzeiro é segundo do grupo C. São 9 pontos contra 11 do Norte. É bem verdade também que o Cruzeiro ainda joga nessa rodada. Ele enfrenta o América no Mineirão às 18 horas. América é um dos melhores times da competição. Se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro assume a liderança do grupo e vai para a última rodada um pouco mais tranquilo. Se empatar ou perder, o Cruzeiro vai se colocar numa situação bem difícil. E assim como o Atlético, vai precisar vencer na rodada final e torcer por uma combinação de resultados. Só para explicar. O Campeonato Mineiro tem 3 grupos de 4 times. Os líderes de cada grupo passam à próxima fase e o melhor segundo colocado se junta aos líderes para a disputa das semifinais. Beleza? Ó, só para completar, registrar que o Cruzeiro pega na última rodada a URT fora de casa, enquanto o Atlético visita o Itabirito. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que vai ter a oportunidade de escolher seu adversário nas quartas de final. Você sabe, tem Vasco e Botafogo nesse domingo, no fechamento da fase de grupos do Campeonato Carioca, certo? Botafogo vai com um time bem mexido, poupando vários titulares, pensando na sequência de Campeonato Brasileiro e também de Carioca. O Botafogo já está classificado. O Vasco, assim como o Botafogo, também tem a classificação garantida, mas hoje é o 4º colocado. Diante dessa posição, se terminar em 4º, o Vasco enfrentará o Fluminense no mata-mata, não é nem mata-mata, no mata das quartas de final. Para evitar o confronto contra o Flu, o Vasco precisa vencer o Botafogo, porque aí ele não terminaria em 4º e o seu confronto seria contra o Volta Redonda nas quartas de final. Então, só para deixar bem claro, venceu, o Vasco pega o Volta Redonda, empatou ou perdeu do Botafogo e o Vasco terá de enfrentar o Fluminense. A gente teria 2 clássicos na fase de quartas de final, o outro já está definido. Flamengo e Botafogo vão se enfrentar, daqui a pouco eu falo sobre o Fla. Só para completar sobre o Vasco, o Diniz bastante pressionado pela falta de resultados, desde que foi recontratado, ele tem apenas 41% de aproveitamento dos pontos. Já o Botafogo ainda não conseguiu inscrever Christian Medina, meio atacante que havia sido acertado pelo Botafogo, mas não tinha sido inscrito pelo Transferban, está pedindo para continuar no Estudiantes pelo menos até a metade do ano. Já o Flamengo amassou o Sampaio Corrêa, dá para dizer que o rubro-negro enfim estreou em 2026. Vitória por 7-1 na noite desse sábado no Maracanã, garantindo a classificação para o mata-mata e escapando do quadrangular do rebaixamento. O Flamengo chegou a abrir 2-0, 2 gols do Pedro, tomou o gol de 2-1 no finalzinho do primeiro tempo e no segundo tempo fez 5 gols. Pedro 2 vezes, Bruno Henrique outras 2, Samuel Lino, Cebolinha e Douglas Telles fizeram os gols da goleada por 7-1. Por que eu disse que o Flamengo enfim estreou? Porque exceção a vitória contra o Vasco por 1-0, em que o Flamengo também jogou bem, todas as outras partidas desse time principal foram uma grande decepção. O Flamengo vinha de 4 partidas sem vitória, com derrotas para Fluminense no Carioca, para São Paulo no Brasileiro, para Corinthians na Supercopa do Brasil e um empate contra o Internacional dentro de casa pelo Brasileiro. O Flamengo se classificou na 4ª colocação do seu grupo e por isso vai enfrentar o primeiro. Já se sabe que o Botafogo é o líder, ou seja, teremos um confronto bem legal entre Flamengo e Botafogo na próxima fase de quartas de final, jogo apenas de mata. Só para completar, o Flamengo teve o Paquetá em campo, o Paquetá conseguiu melhorar, embora não tenha marcado gols, a Arrascaeta foi poupado desse jogo.
Quero falar agora sobre Lucas Moura, dá para dizer que é uma luz no fim do túnel em relação ao principal jogador do São Paulo. Lucas Moura fez grande atuação na vitória por 2-1 de virada do Tricolor contra o Primavera na noite desse sábado no Morumbi. Foi de longe a melhor partida do Lucas Moura nessa temporada e a principal em bastante tempo. Lucas, que conviveu durante todo o ano passado com muitos problemas no joelho. Ele fez uma série de infiltrações, passou por cirurgias e nada melhorava. A expectativa, além dessa boa atuação nesse sábado, se dá pelo fato de o Lucas Moura não estar mais sentindo dores no joelho. Isso é determinante para que o São Paulo imagina que o Lucas Moura possa ter um ano melhor. Autor de um dos gols na vitória de virada contra o Primavera, o outro gol foi marcado em cobrança de pênalti convertido pelo Caleri. Lucas Moura, que soma 227 jogos, 56 gols e 40 assistências, são 96 participações em gol, somando suas duas passagens pelo Tricolor. Importante contar também que o Lucas Moura se tornou o 7º maior artilheiro do São Paulo nesse século. O Tricolor com a vitória foi para 10 pontos, pulando para a 8ª colocação. Ele até pode ser ultrapassado no fechamento dessa rodada de hoje, mas a tendência é que o São Paulo passe para o mata-mata, até porque na rodada final enfrenta a Ponte Preta em Campinas. Ponte já rebaixada, pior time da competição. Vai bastar o São Paulo vencer a Ponte para estar entre os 8 que disputam as quartas de final. Hora de falar sobre o Corinthians com novidade importante. O Timão discute com a PicPay um acordo para a compra dos name rights da Neoquímica Arena. Você sabe, o estádio tem um acordo com a Impera Pharma que garante ao Timão 15 milhões de reais por ano. Desde que assumiu a presidência, o Osmar Stabile trabalha para buscar um novo acordo com um parceiro diferente. O principal alvo era a Caixa. O Corinthians sugeriu ao banco estatal que ficasse com os name rights do estádio por até 20 anos em troca da quitação do financiamento. A verdade é que essa conversa não avançou por conta de todas as burocracias da Caixa. Diante desse cenário, o Stabile trabalha com outras alternativas e a PicPay, banco digital, surgiu como uma opção. As negociações existem, há otimismo no Corinthians, o grande problema é o pagamento da multa rescisória de 70 milhões de reais. PicPay já se comprometeu a pagar um valor bem superior aos 15 milhões de reais por ano que o Corinthians tem com a Impera Pharma. Importante contar ainda que a PicPay se comprometeria a assumir outros acordos comerciais com o Corinthians, eventualmente até ficando com um dos espaços livres no uniforme do Timão. Só para completar, dizer que essa informação foi divulgada nas últimas horas pelo Lauro Jardim. Quero acrescentar que o Corinthians está bem perto de anunciar mais 2 reforços. Labiade, meio atacante marroquino, 32 anos de idade, indicado por Memphis Depay, está praticamente contratado. Ele só depende da realização de exames médicos e assinatura do contrato. Alan também tem tudo para chegar no Timão. O Alan até teve uma oferta melhor do Santos, mas o meio-campista do Flamengo preferiu se mudar para o Corinthians. Empréstimo gratuito até o fim da temporada, com o Timão assumindo 100% dos salários do jogador. Você vai lembrar, o Alan esteve muito perto de se mudar para o São Paulo, acabou que não houve acordo entre o tricolor e o rubro-negro. Com mais 2 reforços, o Corinthians chega a 6 aquisições em 2026, tendo gastado muito pouco. É que Gabriel Paulista, Pedro Milans e Caio César chegaram de graça, assim como o Labiade e o Alan. O único que teve algum custo foi o Matheus Pereira, meio-campista revelado pelo próprio Corinthians, que pertence ao Fortaleza. Ele veio pelo empréstimo de R$1.800.000. Só para completar, José Martínez enfim reapareceu no Timão. Nesse sábado ele treinou com o restante do elenco, se apresentando com mais de um mês de atraso. A justificativa dele é de que não conseguia sair da Venezuela, seu país, por conta da dificuldade da obtenção de um novo visto de trabalho, além do passaporte. Você vai lembrar, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, havia sido capturado por forças americanas, tornando um caos a vida do cidadão na Venezuela. E você, o que pensa sobre tudo o que eu contei do Timão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. John Arias, enfim, é novo reforço alviverde. O anúncio aconteceu nesse sábado, operação de 25 milhões de euros fixos, mais quase 5 milhões de euros em impostos e mais 2 milhões e meio de euros em comissão. O pacote final da contratação de John Arias será de 32 milhões de euros. Reforço mais caro da história do Palmeiras e um dos mais caros do futebol brasileiro.
A percepção dentro e fora do Palmeiras é de que a chegada do Arias muda o patamar alviverde, mesmo levando em consideração que o Arias ocupa uma mesma posição do Alan, um dos principais destaques do time. A tendência é que o Palmeiras, com o reforço de alguém que brilhou demais com a camisa do Fluminense, seja bem mais competitivo. E o Palmeiras promete não parar por aí a busca por um zagueiro, embora as tratativas ainda não tenham avançado, e o Palmeiras pretende fechar o mais breve possível com o primeiro volante. Vale contar também que a janela de inscrições por aqui se encerra em 3 de março, embora exista uma brecha que permita por quase mais um mês a contratação de jogadores que tenham disputado campeonatos estaduais por aqui. Você, torcedor palmeirense, pensa o que sobre o Arias? Vai dar certo? Foi bom reforço? Vai ter desempenho melhor, por exemplo, do que Andréas Pereira e Vitor Roque, os outros reforços mais caros da história alviverde? Já usa o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!